Para ganhar uma guerra, um exército precisa de generais. São eles que planejam ataques, desenvolvem estratégias, emitem ordens e alocam recursos de maneira eficaz, usando toda a sua experiência e especialização para levar seus países à vitória. Mas a Rússia está rapidamente ficando sem generais, pois a Ucrânia está os eliminando do campo de jogo um por um. O primeiro foi eliminado poucos dias após o início da guerra, e os últimos foram eliminados no início deste mês. No total, 16 generais russos foram mortos pela Ucrânia durante o curso da guerra até agora. Isso é de acordo com uma fonte muito confiável, o Ministério da Defesa do Reino Unido. Ministério da Defesa, que recentemente publicou uma de suas atualizações regulares sobre X, detalhando a última perda russa. O Ministério da Defesa russo confirmou que o Major-General Mikhail Gudkov foi morto no dia 2 de julho de 2025 na Oblast de Kursk, na Rússia Ocidental. Gudkov, nomeado como vice-comandante-em-chefe da Marinha Russa no dia 28 de março de 2025, foi morto em um ataque ucraniano a um posto de comando russo. É provável que Gudkov estivesse dirigindo unidades de infantaria marinha tentando estabelecer uma zona tampão na Oblast ucraniana de Sumy. Os avanços da Rússia em Sumy diminuíram devido aos contra-ataques ucranianos e às significativas perdas russas. Nascido em 1983, Gudkov tinha 42 anos no momento de sua morte e dedicou toda a sua vida ao exército russo. Ele se alistou nas Forças Armadas em 2000 e frequentou a Escola Superior de Comando Militar de Novosibirsk, formando-se em 2005 e subindo nas fileiras nos anos que se seguiram. Ele se tornou comandante da 155ª Brigada Marinha Independente da Rússia e participou de operações na região do Cáucaso Norte e na Síria antes da invasão da Ucrânia. Quando a invasão começou, Gudkov permaneceu como chefe do 155º, que participou da tentativa frustrada de capturar Kyiv, capital da Ucrânia, na primavera de 2022. E mais tarde se envolveu na Batalha de Vohlodar em 2023, antes de ser realocado para Kursk em 2024. Vale ressaltar também que o 155º foi acusado de crimes de guerra pela Ucrânia, incluindo a execução de 9 prisioneiros de guerra ucranianos. Apesar dos relatos desses crimes, sob seu comando, Gudkov ganhou o título de Herói da Federação Russa em 2023 e se tornou major-general em 2024, depois vice-comandante-em-chefe em março deste ano. Isso essencialmente o colocou no comando de toda a infantaria naval, tropas costeiras, de mísseis e de artilharia da Marinha Russa. Então, ele ocupou uma posição muito importante e influente como um dos principais comandantes militares da Rússia. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, destacou Gudkov para elogios no início deste ano. Na época de sua promoção em março, Putin disse que, sob o comando de Gudkov, a 155ª Brigada Marinha se tornou não apenas uma unidade de elite, mas uma das melhores da Rússia. O líder russo também expressou esperança e confiança de que Gudkov usaria todos os benefícios de seu conhecimento e experiência para melhorar a eficiência de suas forças e gerenciar uma reorganização completa do Corpo de Fuzileiros Navais russo. As tropas também supostamente gostavam de operar sob Gudkov. Um blogueiro de guerra russo, que atende pelo nome de Robanovlight, afirmou que o general era bem visto por seus homens, que apreciavam seu comando eficaz e o fato de que ele era um dos poucos comandantes que dizia aos seus superiores os fatos, em vez de simplesmente servir o que eles queriam ouvir. Se todas essas alegações forem verdadeiras, parece que Gudkov era um general muito importante para a Rússia. Um líder forte e impiedoso que diz a verdade sem medo, confiado para reorganizar um ramo militar inteiro e ostentando décadas de experiência militar. Sua morte certamente abalará o exército russo, obrigando Putin a repensar suas táticas novamente. Agora ele terá que encontrar alguém com habilidades semelhantes para substituir Gudkov, o que será difícil, mostrando o quão grande é essa vitória para a Ucrânia. Conforme postagem do Ministério da Defesa, Gudkov morreu em 2 de julho, quando a Ucrânia atingiu um posto de comando russo na região de Kursk, a cerca de 30 quilômetros das linhas de frente.
Uma fonte de notícias russa local afirmou que pelo menos 4 mísseis foram disparados contra o posto. Postagens nas redes sociais afirmavam que pelo menos 10 soldados foram mortos junto com o general. Rumores também se espalharam rapidamente pelos canais russos do Telegram, sugerindo que a localização da base pode ter sido revelada aos ucranianos por um informante, ou descoberto após fuzileiros navais estacionados no local contatarem familiares e amigos. De qualquer forma, as forças da Ucrânia descobriram e aproveitaram a oportunidade, atacando no momento certo para eliminar um poderoso jogador na máquina de guerra russa. E Gudkov está longe de ser o único general russo que a Ucrânia conseguiu apagar do conflito. Como observa o post do Ministério da Defesa, Gudkov é supostamente o segundo general sênior russo a ser morto em 2025. O quinto general morto nos últimos 12 meses e o 16º desde que a Rússia lançou sua invasão ilegal da Ucrânia em 2022. 16 generais. Esse é um número enorme de oficiais de alta patente para perder em apenas alguns anos. E isso mostra o quão eficaz a Ucrânia tem sido em usar as ferramentas à sua disposição para coletar inteligência. Descobrir onde esses comandantes estarão e atacar nos momentos certos, nos lugares certos, para eliminá-los. Além disso, é possível que os números do Ministério da Defesa já estejam desatualizados. No mesmo dia em que Gudkov foi morto, surgiram também relatos das mortes de 2 generais russos adicionais, Alexei Konkov e Ilda Akhmirov. A morte de Konkov é talvez a mais surpreendente das 3, pois ele foi morto no coração da capital da Rússia, Moscou. Longe das linhas de frente e territórios contestados, ele provavelmente pensou estar perfeitamente seguro para cuidar de seus negócios. Como chefe do 5º Serviço do Serviço Federal de Segurança da Rússia, Serviço Federal de Segurança, posição para a qual foi nomeado no verão de 2024. Antes disso, ele havia sido o vice-chefe do Serviço de Contra-Inteligência do Serviço Federal de Segurança. Dizem que ele esteve envolvido na troca bem-sucedida de prisioneiros políticos com os Estados Unidos da América e a Alemanha. Mas, como esse ataque prova, assim como nenhum lugar na Ucrânia está realmente seguro agora, o mesmo pode ser dito para a Rússia. Mesmo em sua capital, lar do Kremlin e da Praça Vermelha, altos oficiais militares como Konkov podem perder suas vidas. O chefe do Serviço Federal de Segurança foi eliminado no que Moscou chamou de um assassinato direcionado quando uma poderosa bomba de carro explodiu no centro da cidade. Imagens de vídeo, rapidamente, mostraram os restos do carro envolvido. As janelas e o para-brisa parecem ter sido todos estourados enquanto a fumaça sai de debaixo do capô. A Ucrânia, na verdade, não confirmou nem negou a responsabilidade pela morte de Konkov, mas o Kremlin foi rápido em apontar o dedo. A mídia estatal russa culpou redes de inteligência estrangeiras por orquestrar o assassinato, com especulações sugerindo envolvimento ucraniano. O Serviço Federal de Segurança já iniciou uma investigação em grande escala e promete uma retaliação rápida. A outra grande perda russa, relatada no início deste mês, foi Ildar Akhmarov, um vice-almirante que serviu como chefe de gabinete e primeiro comandante adjunto da Frota do Mar Negro da Rússia. Sua morte não foi totalmente confirmada, com relatos divergentes dos lados russo e ucraniano. No entanto, algumas fontes dizem que uma operação especial ucraniana levou à sua morte. Embora o destino de Akhmarov permaneça incerto, há pouca dúvida de que a Ucrânia eliminou muitos outros generais ao longo da guerra até agora. O primeiro ocorreu poucos dias após o começo do conflito. Em 28 de fevereiro de 2022, um atirador ucraniano abateu o major-general Andrei Sukhovetsky, que servia como comandante adjunto do 41, o Exército de Armas Combinadas. O próprio Putin foi forçado a confirmar a notícia, que foi um sinal precoce da notável resistência da Ucrânia à invasão russa. Na época, muitos no exército russo acreditavam que simplesmente marchariam até Kiev e capturariam a Ucrânia em poucos dias. Mas a Ucrânia logo provou que estavam errados. Poucos meses depois, tirou a vida de outro alto funcionário russo. Desta vez, foi Vladimir Frolov, um major-general que serviu como comandante adjunto do 8º Exército Combinado de Guardas. Não havia detalhes sobre a natureza de sua morte, mas fontes de notícias russas a confirmaram, com várias afirmando que ele morreu uma morte de herói. No mesmo mês,
A Ucrânia afirmou ter matado o major-general Andrei Simonov, chefe das tropas de guerra eletrônica, embora a Rússia ainda não tenha confirmado ou negado isso. Mais mortes de generais ocorreram em 2022, incluindo o major-general Kanamat Botashev, que se dizia estar servindo como piloto mercenário com o infame Grupo Wagner, quando um jato de combate Su-25 foi abatido por um míssil Stinger. E o tenente-general Roman Kutazov, comandante do 1º Corpo de Exército da Milícia Popular da República Popular de Donetsk, morto durante intensos combates na região de Luhansk. 2023 viu mais 3 mortes confirmadas de generais russos. Primeiro veio Sergei Goryachev, chefe de gabinete do 35º Exército de Armas Combinadas, que foi morto em um ataque de míssil na região ocupada de Zaporizhia. Durante a contraofensiva ucraniana, as forças da Ucrânia lutavam para recuperar os territórios perdidos. Em seguida, foi a vez do tenente-general Oleg Sokov, comandante adjunto do Distrito Militar do Sul, que foi confirmado morto em 11 de julho de 2023, após outro ataque de míssil ucraniano em Zaporizhia. Ele foi um dos oficiais de mais alta patente e mais experientes a falecer na guerra até então. O major-general Vladimir Zavodarsky, comandante adjunto do 14º Corpo do Exército, foi o 3º general morto. Relatos não confirmados afirmam que ele dirigiu um veículo ucraniano capturado para um campo minado, matando a si mesmo e 3 soldados russos que estavam com ele. Em 2024, a Ucrânia eliminou muitas das minas militares mais experientes da Rússia. O tenente-general Alexander Tatarenko teria sido o primeiro a ser morto, embora a Rússia ainda não tenha confirmado ou negado isso. Relatórios da mídia ucraniana dizem que ele foi eliminado durante um ataque de míssil à base aérea de Belbek, na Crimeia, no final de janeiro de 2024. Embora a Rússia não tenha admitido oficialmente a morte de Tatarenko, confirmou a morte do major-general Pavel Klimenko, comandante da 5ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados. Em novembro de 2024, Klimenko foi morto por um drone kamikaze. É provável que até alguns soldados russos tenham celebrado secretamente sua morte, devido à sua reputação sinistra. Surgiram relatos de que, enquanto vivo, ele criou um campo de tortura em Donetsk ocupado, onde seus subordinados torturavam soldados russos, para forçá-los a entregar seus salários e outros dinheiro aos seus comandantes. Após o anúncio de sua morte, familiares de soldados russos mortos deixaram comentários nas redes sociais, relatando histórias terríveis sobre o sofrimento de seus filhos, irmãos e maridos sob seu comando. Depois de Klimenko, veio o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de proteção nuclear, biológica e química russas. Ele foi assassinado em Moscou usando uma bomba escondida dentro de um patinete elétrico. Como Klimenko, Kirillov tinha uma reputação terrível e foi acusado pela Ucrânia de ordenar o uso de armas químicas contra as tropas ucranianas. Com o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América também alegando que Kirillov autorizou o uso do agente asfixiante cloropicrin, além de gás lacrimogênio e granadas de combate modificadas com agentes químicos irritantes ilegais. A última morte confirmada de um general em 2024 foi a do major-general Konstantin Shimeshko, vice-chefe das tropas de engenharia da Rússia. Um especialista em desminagem, Shimeshko foi morto em um local desconhecido por um ataque HIMARS ucraniano. Em 2025, junto com a morte confirmada de Gudkov e as mortes relatadas de Akhmarov e Komkov, a Rússia também perdeu. Tenente-general Yaroslav Moshkalik, vice-chefe da Diretoria Principal de Operadores do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, 58 anos de idade. No momento de sua morte, Moshkalik havia dedicado muitos anos ao exército e estava profundamente envolvido em operações estratégicas na Ucrânia. Ele foi assassinado em 25 de abril em um subúrbio de Moscou, quando um explosivo improvisado, plantado em um carro estacionado, foi detonado. Dizia-se que a explosão foi tão grande que estilhaçou as janelas dos prédios ao redor. No dia seguinte, o Serviço Federal de Segurança russo anunciou a prisão de um cidadão russo que havia morado na Ucrânia. Supostamente admitiu ter aceitado $18 mil para plantar a bomba. Através de ataques de mísseis de precisão, assassinatos planejados e sorte em alguns casos.
A Ucrânia eliminou todos esses generais, causando um golpe incapacitante na liderança militar, inteligência e autoridade da Rússia. Eis porque isso é relevante no contexto mais amplo da guerra. Os generais são membros extremamente importantes de qualquer exército por várias razões, como afirmado no início deste vídeo. São as pessoas que tomam decisões estratégicas cruciais, dão ordens importantes, supervisionam manobras ofensivas e influenciam toda a história e o resultado da guerra. A história está repleta de exemplos de grandes generais que fizeram os movimentos certos para guiar seus lados a vitórias incríveis, às vezes contra probabilidades aparentemente intransponíveis. Para alcançar a patente de general, é necessário um extenso treinamento, expertise e experiência militar real. Os exércitos contam com essas pessoas para servir como símbolos de autoridade, inspirar os soldados e guiar o caminho. Quando um único general morre, isso pode enviar ondas de choque por todas as forças armadas. Como o post original do Ministério da Defesa X explicou, a perda de tantos oficiais de alta patente provavelmente teve o efeito de minar o comando e controle em partes das forças armadas russas. Isso provavelmente contribuiu para as dificuldades táticas e operacionais russas durante o conflito. Em suma, a morte de generais geralmente causa muito caos. É por isso que eles são alvos de alto valor e passam grande parte do seu tempo em posições relativamente seguras, bem longe das linhas de frente. Porém, como a Ucrânia evidenciou, mesmo quando os generais russos perambulam pelas ruas de Moscou, jamais estão totalmente seguros. Assassinos podem atacar a qualquer momento, em qualquer local, e quanto mais generais a Ucrânia derruba, mais medo e dúvida começam a se espalhar entre os que restam vivos. Muitos já estarão sempre de olho por cima do ombro, cautelosos toda vez que saem para a rua ou entram em um veículo, sempre se perguntando se o próximo dia será o último. Além disso, a Rússia não tem um suprimento infinito de oficiais que são verdadeiramente capazes de assumir e subir para posições de general. Como mencionado, esses tipos de líderes são poucos e distantes entre si, e muitas vezes se provaram ao longo de extensas carreiras militares. Para se tornar um general, é necessário um tipo especial de pessoa, com uma mistura particular de liderança, autoridade e seriedade. Quanto mais dessas pessoas a Rússia perder, mais difícil será substituí-las. Já houve várias ocasiões em que a Rússia teve que se apressar para promover oficiais de menor patente para preencher as lacunas deixadas pelos generais mortos, comprometendo a solidez e estabilidade do exército do país. E isso também pode impactar o moral e a crença. Isso traz dificuldades operacionais para a Rússia, especialmente quando seus principais generais são mortos. Esses generais podem ter estado no meio de importantes projetos de reestruturação ou reorganização, por exemplo, ou no processo de preparação de planos de batalha para uma ofensiva futura. Quando eles morrem e novas pessoas precisam ser promovidas, tudo fica atrasado e interrompido. Leva tempo para os novos homens se atualizarem, se adaptarem às posições, descobrirem o que precisam fazer e assumirem onde os antigos generais pararam. Para os ucranianos, cada ataque bem-sucedido a um general russo representa uma grande vitória, enviando uma onda de inspiração e motivação entre o pessoal militar do país e até mesmo entre os civis. Eles sabem e entendem quão importantes essas pessoas são e quão grande será o impacto de suas mortes para o Kremlin. Os ataques e assassinatos de generais demonstram o notável poder das forças militares e da inteligência da Ucrânia, dado a dificuldade em alvejá-los. Seus movimentos e agendas costumam ser altamente sigilosos, com poucas informações disponíveis sobre sua localização ou destino seguinte. Certamente, a Ucrânia teve que trabalhar incrivelmente duro para descobrir os locais e horários certos para realizar esses ataques. Mas conseguiu realizar essa notável façanha, vez após vez, desde os primeiros dias da guerra até as semanas e meses mais recentes. E eles ainda não terminaram. Quanto mais tempo essa guerra durar, mais generais russos serão inevitavelmente alvo. É simplesmente uma questão de onde, quando e quem a Ucrânia decide atacar a seguir. Descubra mais sobre o recente sucesso da Ucrânia em nosso vídeo sobre a nova aquisição do país. Uma máquina de matar drones de última geração. Ou veja como a Estônia está fortalecendo suas defesas de fronteira em antecipação a uma potencial grande guerra com a Rússia.
Por fim, inscreva-se em nosso canal, caso ainda não tenha feito, para mais atualizações diárias sobre a guerra na Ucrânia e outros conflitos globais.